Vamos mostrar agora as seguintes propriedades de logaritmo. Lembremos aqui a definição de logaritmo. Logaritmo de x na base a é y, se somente c, a de y é igual a x. Propriedade 1, a gente já tinha visto, mas vamos aqui retomar essa análise. É uma consequência imediata dessa definição. Por quê? Se a gente identificar y como sendo o log de x na base a, então nós temos o seguinte, que a elevado a log de x na base a, como y é log de x na base a, então isso é a de y. Ora, mas da definição, se y é log de x na base a de y é x. Então, isso aqui resulta em x e que, por sua vez, estabelece a propriedade que a elevado a log de x na base a é igual a x. Propriedade 2. Log de a de x na base a é igual a x. Aqui a gente pode também considerar o seguinte raciocínio. Seja w o log de a de x na base a. Então, por definição, a elevado a w é a de x. Ora, como a exponencial é injetiva, isso aqui também me garante que w é igual a x. Mas quem é w? Log a base a de ax. Isso então estabelece propriedade 2. Propriedade 3. Log de xy na base a é log de x na base a mais log de y na base a. Ou seja, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Para provar isso, vamos considerar o seguinte. Passamos as seguintes identificações. Vamos chamar w de log de xy na base a. Então, por definição, a elevado a w é xy. Estou sempre usando essa definição aqui em cima. Seja u log de x na base a. Então, por definição, a de u é x e seja v o log de y na base a, o que por definição me dá aqui a de v é y. Então agora a gente vê o seguinte, eu quero relacionar w com u e v para estabelecer a propriedade 3. Ora, eu vejo que eu tenho x e y aqui. Então se eu multiplicar x por y nessas duas equações membro a membro, eu vou obter AU vezes AV é XY. Usando a propriedade da exponencial, AU vezes AV é A de U mais V, eu chego nessa propriedade aqui. Agora, XY é A de W, então eu vou usar isso aqui. Isso é A de W. Então, AU vezes AV, a propriedade exponencial é A elevado a U mais V. Como a função exponencial é injetiva, daqui eu também tiro que U mais V é igual a W. Mais U foi o que a gente identificou como log de x na base A, V log de y na base A, e W foi o que a gente identificou como log
de xy na base A. Então isso aqui estabelece a propriedade 3. A propriedade 4 é similar à propriedade 5, a propriedade 3. Só que agora a gente usaria, não vou fazer, mas a única particularidade é que a gente usaria a seguinte propriedade da exponencial a de u sobre a de v seria a u menos v. Então aqui a gente faz da mesma forma, chama w de log de xy na base A u log de x na base A e v log de y na base A. Então, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, a gente obteria a propriedade 4. Aliás, vamos fazer bem rápido, né? Aqui agora, na verdade, a propriedade 4 é, em vez de produto, é quociente, né? Então aqui xy, vamos pôr uma barrinha aqui, ok. Então aqui a ideia é muito similar, eu uso essas duas equações aqui, da identificação de u e v com log de x na base A, log de y na base A, para fazer o quociente. Então eu divido membro a membro, então eu tenho a de u sobre a de v, seria x sobre y, só que o lado esquerdo da propriedade de exponencial me daria a de u menos v. E dessa equação aqui, que vem da definição de w, eu posso identificar x sobre y como sendo a de w. Então, mais uma vez, como a exponencial é injetiva, nós temos que u menos v tem que ser igual a w. Mas u foi identificado como log de x na base A, v log de y na base A. Então w também identificado como log de xy, x sobre y na base A. Isso aqui, por fim, estabelece a propriedade 4. Logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Propriedade 5. A gente quer provar que log de xp na base A é p log de x na base A. Então, vamos fazer as seguintes identificações. Sejam log de xp na base A, chamar isso de w. Então, w é tal que a de w é x a p. E vamos chamar log de x na base A de u. Então, a elevado a u é x. Então, dessas duas propriedades aqui, a gente tem na segunda equação a de u igual a x. Na primeira, a de w igual a xp. Então, vamos substituir esse x aqui nessa expressão de cima. Então, a gente obtém que a de w é xp, mas x é a de u. Então, isso é a de u elevado a p. A propriedade da exponencial nos dá esse lado direito como sendo a elevado a up. Como a função exponencial é injetiva, a gente obtém que w é up. Mas w a gente identificou como log de xp na base A. Aqui vou só mudar a ordem. PU, só que U a gente identificou como sendo log de x na base A. E isso estabelece a propriedade 5.
propriedade 6. Log de x na base é p. Temos que mostrar que isso é 1p log de x na base a. Então, consideremos w log de x na base AP. Então, isso aqui nos diz que a de P elevado a W é x, ou seja, a PW é x. Também seja u log de x na base A, que nos dá a u é igual a x. Então, dessas duas equações, eu tiro que a de u é igual a de p, a de pw. Como a exponencial é injetiva, então u é pw, ou w é 1 sobre pu. Ora, mais w foi o que a gente identificou como log de x na base AP, e u é o log de x na base A. Então isso estabelece a propriedade 6. Finalmente, a propriedade 7 é a chamada mudança de base. Temos que mostrar que log de B na base A é igual a log de B na base C dividido por log de A na base C, onde C é qualquer número real que serve como base do logaritmo, ou seja, C diferente de 1, C maior que 0. Bom, aqui, mesma ideia. Façamos as identificações, sejam log de B na base A, vamos chamar isso de W. A gente tem que a W é B, seja log de B na base C, U, ou seja, CU é B, e seja log de A na base C igual a V, ou seja, CV igual a A. Então aqui a gente faz o seguinte, vamos combinar a primeira com a terceira. Então a gente tem que substituir do A aqui da terceira na primeira, a gente tem CV elevado a W é B. Mas a propriedade da exponencial do lado esquerdo é CV vezes W, que é igual a B. Agora a gente usa a segunda equação aqui no lado direito para identificar o B como sendo CU. Então a gente tem CVW, aqui fica CU. C é injetivo, exponencial de base C, como toda exponencial é injetiva, que aqui o C não é igual a 1. Então, sendo isso aqui injetivo, a gente tem que VW é igual a U. Então, a gente tem que, dessa identificação, W é igual a U sobre V. Ora, mas quem a gente chamou de W? W era log de B na base A. U, log de B na base C. E o V, log de A na base C. E isso estabelece a propriedade 7.